Fala galera, beleza? Meu nome é Matheus, faço parte da equipe da Belo Trade e hoje vou estar compartilhando com vocês minha visão do Bitcoin. Como é de costume, vamos lembrar qual era a ideia da semana passada, no último vídeo. Eu havia comentado que pelo fato de a gente estar muito esticado, pelo fato de a gente ter apresentado uma armadilha acima do topo anterior e como confluência, a gente também vinha apresentando divergências bearish no RSI. Talvez a gente não teria força para seguir subindo a partir daqui e o que a gente precisava para dar combustível seria uma captação de liquidez abaixo dos fundinhos anteriores, A gente havia mencionado que a região inferior, em especial as faixas de Hunter e do Range, seriam as faixas onde a gente estaria de olho para comprar. Esse movimento lembrou muito para a gente um movimento que a gente teve aqui atrás no Bitcoin, onde a gente também apresentou divergências bearish aqui no RSI, o preço vinha também extremamente esticado. E um que a gente precisou para seguir subindo foi, dentro desse range que a gente estava formando, liquidações no fundo do range para dar combustível, para a gente subir. Pessoas vendendo o BTC no local errado, dando liquidez para o preço subir. Para não ficar só em minhas palavras, eu vou deixar um vídeo passando aí agora da análise compartilhada na semana passada. Só que repara no seguinte, como a gente está muito esticado, eu mencionei no início do vídeo que talvez a gente precisa vir nesse fundinho captar liquidez para voltar a subir, para ganhar força, estopar o pessoal que entrou comprado nessa região. Então, assim como a gente fez isso aqui anteriormente, a gente vem abaixo de alguns fundos importantes, duas vezes formando um range de topos e fundos iguais. Eu acredito que existe a possibilidade de a gente formar esse range nessa região. Repara que a gente já estabeleceu, inclusive, uma base para um possível suporte nos 29.875, Essa região, anteriormente, ela foi nossa resistência. Logo, vejo ela aqui agora como suporte e fundo desse range menor. Então, se a gente desce aqui para um prazo menor, é a região que eu vou estar de olho para uma possível acumulação, um possível trade, na verdade. Então, como era de se esperar, a gente veio no fundo do range, captou a liquidez. Apesar do movimento ontem, ter sido impulsionado pelo FUD da SEC, mas era algo que já se dava para prever. Então, espero que vocês tenham tomado a oportunidade desse movimento. Eu confesso que nos últimos dias eu não venho operando, eu venho tirando uma folga aí dos gráficos, mas ontem eu estava com o celular na mão no momento e eu vi tocando a notificação que o Bitcoin estava formando o Hunter na faixa onde eu estava aguardando para um possível trade. E deu para comprar, mesmo sem estar no computador, só no celular. Eu acho que ficou muito claro, tá? Se a gente olha aqui numa hora, a gente não teve fechamentos abaixo do range. A gente basicamente só fez o Hunter e voltou para dentro do range novamente. E detalhe, se eu olho numa hora, eu acho que ficou muito claro aqui, pelo volume, o quanto de negociação no pior ponto possível que o mercado fez nesse movimento, Olha esse volume aqui. Se a gente olha para o passado, a gente vê que ele se destaca de forma bem fácil. Inclusive, se a gente olha aqui na análise de sentimento, eu estou aqui com os deltas vendedor no tempo gráfico do 30 minutos. Basicamente, a gente teve o maior delta vendedor, vou traçar uma linha horizontal aqui para ficar mais claro, de toda essa onda impulsiva aqui de alta. Então, acho que ficou muito claro. Também a gente teve uma grande queda no Open Interest, mostrando que, de fato, as pessoas estavam sendo estopadas e liquidadas nesse movimento aqui de baixa. Eu vejo muita gente reclamando devido às armadilhas que acontecem no mercado, mas é por conta dessas armadilhas e é nessas armadilhas que a gente faz dinheiro, Então, a gente deve se aproveitar desses movimentos e não reclamar deles. Beleza? Então, relembrado aí a visão da semana passada, vou estar compartilhando agora o que eu espero para o Bitcoin para as próximas horas e para os próximos dias e quais são as próximas regiões que a gente vai estar de olho para possíveis operações. Nesse momento, vale lembrar que a gente está brigando no tempo gráfico do diário por um ponto muito importante, que é o topo anterior. A gente não conseguiu ter um fechamento relevante acima dos 31.050, que é basicamente esse topinho aqui. A gente tentou 1, 2, 3 vezes romper esse nível, mas não tivemos fechamentos acima. Por enquanto, a gente está dentro desse rangezinho aqui, no 4 horas, brigando pelo suporte dos 29.750, arredondando, e a resistência aí dos 31.050, Como a gente está no range, só para lembrar vocês, a gente busca compras um terço abaixo e vendas um terço acima, em especial nas faixas de captação de liquidez, Como foi essa captação aqui abaixo, que ficou bem clara. Então, considerando essa regra do range, as faixas que a gente deve estar de olho para possíveis compras vai ser aqui abaixo novamente, e as faixas para venda vai ser aqui em cima, na faixa de Hunter. Confesso que eu não estou tão empolgado para um short aqui acima, quanto eu estava empolgado para uma compra aqui abaixo na semana
passada. Porque, a tendência majoritária é de alta, né? A gente está em tendência de alta em quase todos os tempos gráficos. Então, quando a tendência é de alta, eu prefiro dar prioridade às compras no fundo do range do que às vendas no topo do range. E, além disso, a gente teve uma venda muito forte nesse fundinho. Então, eu não estou tão empolgado assim para esse short aqui acima. Mas, se o gatilho for grande, eu acho que a gente sim pode estar abrindo esse trade. Se a gente tem fechamentos em candles relevantes acima do 4 horas, acima aqui dos topos anteriores, quanto maior o tempo gráfico, mais relevante é o fechamento, né, em 4 horas diário. Se a gente tem fechamentos acima dos topos anteriores e com os volumes nos locais corretos, na minha opinião, acho que a gente tem combustível para seguir subindo, né? A gente estaria rompendo essa resistência aí dos topos anteriores e estaríamos indo buscar a próxima resistência que fica lá nos 32.500. Nível esse que a gente já comentou na semana passada, que foi suporte anteriormente, resistência, resistência, e provavelmente deve se comportar como resistência aqui, nem que seja uma resistência momentânea. Além do nível que a gente apertou por diversas vezes, a título de confluência, a gente traça uma expansão desse movimento aqui de alta, a gente vai ver que o 0.618 vai estar ali próximo desse nível também. Então acredito que o nível da casa dos 32,5 aproximadamente não vai ser um nível tão fácil para a gente ultrapassar. Mas se a gente chegar lá com muita liquidez, não duvida a gente passar direto. Beleza? Então mencionadas as faixas de possíveis realizações, possíveis shorts, agora a gente olha para as faixas de possíveis compras. Novas vendas fortes no fundo do range ou até na faixa de Hunter, na minha opinião, pode ser uma possível compra. É importante a gente não ter fechamento abaixo dos fundos anteriores, caso contrário, a gente tem grande chance de iniciar uma correção maior. Supondo que a gente inicie uma correção maior, quais níveis a gente fica de olho para possíveis compras? O primeiro nível que eu fico de olho é uma confluência de 0,5 de FIBO dessa onda impossível completa, com o ponto de controle de todo esse range maior, ali ao redor dos 28 mil dólares. Supondo que a gente perca esse nível, 0,68 da onda impossível completa, em confluência com suporte horizontal, nos 27 ali aproximadamente. Perdeu essa região, aí a coisa já fica um pouco mais feia, e a gente possivelmente iria lá no fundo desse possível range que a gente está desenhando por enquanto, de topos e fundos iguais, lá nos 25 mil dólares. Seria um próximo nível que eu estaria de olho para comprar, mas aí falta muito, não vou nem deixar desenhado aqui essa faixa de possível compra no momento, beleza? Só para lembrar vocês, antes da gente terminar a análise, a gente segue ainda bastante bullish em tempos gráficos maiores, já que a gente tem os volumes de fundo deixado para trás e volume de início de tendência. Os volumes predominantes aqui são os volumes de alta, né? Característica de uma tendência de alta saudável, beleza? Então, galera, por hoje é isso. Antes da gente finalizar, deixa eu dar uma passada aqui de forma rápida no Book Trading Light. A gente vê ordens acima, aqui bem pouca, um terço acima do range, algumas ali na faixa do Hunter, bem pouca mesmo, mas a maioria das ordens vão estar concentradas aqui um terço abaixo do range. Beleza? Então por hoje é isso, agradeço a participação de todos e vejo você na próxima análise, no próximo vídeo.